Boa noite, meus irmãos. Interessante que quando Socorro fez a prece inicial, ela elevou os pensamentos e evocou Deus. Deus, na sua magnânima bondade, Criador, inteligência suprema, Criador de todas as outras inteligências. Quando Dona Delma nos convidou, e eu já estava com saudade de retornar a essa casa. E na verdade, meus irmãos, aqui quando vamos falar da doutrina de Jesus, a gente fala mais para a gente mesmo do que para as outras pessoas. É bem verdade que aqui, em alguns pontos, não sou palestrante, aqui nós vamos fazer um pequeno estudo. A gente aprende. Já foi falado que a nossa boca está mais próxima dos ouvidos, né? Então, no momento, quando nós falamos mais para nós. Meus irmãos, hoje vamos falar, não saiba o que a vossa mão, esquerda, o que faz a vossa mão direita. Hoje, por exemplo, quando eu vim de casa, você veio, nós viemos para chegar aqui, na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, ou seja, nós demos vários passos, centenas de passos. Nós não sabemos quantos passos demos. Pela mesma forma, desde tarde, após a janta, nós respiramos várias vezes. Pela mesma forma, não temos condição de avaliar o quanto nós respiramos. O nosso coração bateu, e bateu assim várias vezes. Se eu perguntar quantas vezes bateram, nós não sabemos. Então, quando fizermos uma caridade, assim como o coração bate, assim como os pés dão os passos, assim como há a minha respiração, então nesse ponto, a mão esquerda não sabe efetivamente o que faz a mão direita. Aí é uma caridade pura, simples e normal. Pede-se, antes de falarmos de convidar os pobres, quando você faz a caridade, e assim o óbolo da viúva está lá, Jesus olhando no gasofilácio, várias pessoas ricas, endinheiradas, deitavam-se moeda, deitavam dinheiro no gasofilácio. O gasofilácio é um sistema que alberga esses donativos. Jesus, posteriormente, falou aos discípulos: olha, aquela senhora, aquela viúva, o que ela deu foi superior a que esses ricos deram. Porquanto ela deu 2 moedas de 10 centavos. No entanto, esses outros ricos doou aquilo que era supérfluo. E ela tirou do seu próprio orçamento. Então, aqueles 20 centavos que a viúva doou, jogou no gasofilácio, segundo Jesus, tem mais validade do que o que os ricos puseram. Jesus usa força de linguagem, uma linguagem muito forte, até porque falava-se por parábolas. Parábola, uma vez que as pessoas à época, e nós poderíamos estar nessa época, não tínhamos conhecimento, não tínhamos formação estudantil, tínhamos dificuldade em perceber as coisas. Então, era necessário falar em parábolas, em alegorias. Você quer ver, e aqui tem várias pedagogas,
ao falar, ao ensinar por parábola, ao fazer associação, o aluno aprende mais. E nós, nessa época, porque houve várias reencarnações, vários de nós estávamos lá. E quando Jesus fala em parábola, há, sem dúvida alguma, uma maior absorção. E Jesus disse, quando convidardes alguém, convidar os pobres e os pobres e os estropiados. Por quê? Porque ao você convidá-los, você não tem paga, eles não têm condição de retribuir. Mas veja que isso é uma figura de linguagem, porquanto Jesus quer, e naturalmente, que você convide o seu parente, convide seu marido, convide o cunhado, aquelas pessoas que te são caras. A beneficência. Beneficência é você fazer o bem a outra pessoa, fazer aquilo que você gostaria que fizesse contigo. Então é beneficência. Quando derdes um jantar, não convide para ele os vossos amigos, mas os pobres, os estropiados. Mais uma vez, Jesus fala por parábola. E a gente tem que ver as máximas, tirar da letra, que mata o espírito que vivifica. Na verdade, Jesus, repetindo, ele não está pedindo para que você ponha o estropiado à mesa, para que você convide as pessoas que não são caras, que não estão no coração, mas de forma alegórica falando que essas pessoas não podem corresponder o seu convite, ou por outra, não pode ou não tem condições financeiras de chamar você para também ceiar em sua casa, na casa delas. Sereis ditosos por não terem eles meio de vos ou de vô-lo retribuir. Ora, por quê? Você o chamou, ele tem condições, pequenas posses, ele não terá condição de retribuir. Então, não que Jesus queira que aquelas pessoas, tão somente os pobres, os estropiados, aquelas pessoas da rua, senta à sua mesa. Mais uma vez reforçamos que isso é uma força de linguagem, é uma alegoria. Quase sempre figurada. Tem mais de 60% os escritos dos evangelistas é em parábola. Então, a passagem de Cristo, o dito de Cristo pelos evangelistas foi em sentido figurado e em parábolas. É necessário que eu vá, e ele falando para os discípulos, para que meu Pai mande o Consolador prometido e este ficará com vós até os finais dos tempos. Ora, nessa expressão de Jesus, ou nesta fala relatada pelo evangelista, significa que o Consolador prometido que vai e está em nosso meio, não é um espírito, não é uma criatura, mas sim uma doutrina. A doutrina dos espíritos, que veio de uma certa forma falar o que Jesus não teve a oportunidade de dizer anteriormente. Isso porque nós, as pessoas que viviam naquela época, não tinham, consequentemente, a oportunidade de captar e de entender tudo. Não que foi escondido alguma coisa, porque a verdade, ela não pode ser dita de uma forma contundente e toda, porque verdade é uma luz, e a luz forte, ela cega. Exige que se busque o pensamento, Nós, os espíritos, comunica por pensamento. Então,
quando você fala em parábola e em alegoria, você tem que fazer uma configuração, tem que formatar o seu pensamento para atingir o que a pessoa está falando e solidifica mais aquele ensinamento. As imagens são fortes e coloridas, né? Da vida. Jesus, no meio da multidão, falando às pessoas e sempre de maneira figurada. Veio, naturalmente, o Espiritismo para, na condição de consolador prometido, suspender o véu e falar diretamente e muitas vezes dizer aquilo que Jesus não diz. Se ele não diz, é porque, repetimos, as pessoas não tinham condições de entender a época. Essas comparações são vibrantes, né? Então vamos ver que Jesus queria e quer que sente à mesa sua família, seu cunhado, as pessoas que de uma certa forma são caras, não o estropiado propriamente dito. Aquilo seria e é uma parábola, uma figuração para você internalizar, julgar dentro de si próprio que, em você convidando essas pessoas, elas não têm como lhe dar a paga, ou pelo menos convidar você também para ficar equilibrado. E assim sucedendo, você está fazendo uma caridade sem querer compensação, sem querer troca, sem querer paga, né? Convidar os pobres e estropiados, fazer o bem pelo prazer de praticá-lo, sem esperar retribuição. Porque Jesus bem disse, aquela pessoa que dá, que ostenta, né? E quer que as outras pessoas vejam que ela está dando, que ela está doando, que ela está sendo caridosa, e nós espíritas sabemos que é através da caridade, sem a caridade não há salvação. Quem disse isso? Paulo de Tarso, né? Fora da caridade não há salvação. Chico Xavier até dizia que se fosse fora do espiritismo não há salvação, ele nem espírita era. Felizmente, fora da caridade não há salvação. Convidar para um jantar, convite à participação dos bens que desfrutamos. E há essa divisão, há essa participação dos bens, mas é feito assim de maneira natural e espontânea. Convidemos e auxiliemos parentes e irmãos que necessitam da nossa ajuda moral e material. Vamos falar mais à frente sobre a caridade material e a caridade moral. Então, nós vamos ver que esse convite é apenas para as festas. Eu vou fazer uma festa, eu vou fazer a ceia lá em casa, eu vou convidar essas pessoas só para a festa? A gente vai ver que não é só para a festa. Aquilo que efetivamente eu sinto feliz e minha família, eu compartilho com familiares, eu necessariamente vou compartilhar também com aquelas pessoas que eu amo. Não, é para qualquer situação que nós deparamos com irmãos em dificuldades, materiais, morais ou espirituais. Porquanto nós podemos fazer uma caridade material, não a esmola. Nós podemos fazer uma caridade moral conforme o próprio Evangelho exemplifica, que é até superior à caridade material. E também uma caridade espiritual. Nesse exato momento, estamos fazendo uma caridade espiritual ao nosso espírito. Eu, espírito. Décio não tem um espírito. Décio é o espírito neste corpo. Então, o espírito sofre esta experiência temporária no mundo corpóreo. Mas, na verdade, a verdadeira pátria é a pátria espiritual, que poderia existir sem esta corpórea, sem a vida material.
Beneficência é a prática da ação de fazer um benefício a alguém. Se você fez um benefício desinteressado, que a sua mão esquerda não sabe o que a direita proporcionou, fez, realizou, então isso aí é uma beneficência, é um benefício desinteressado. Então, fazer aos outros o que desejamos que seja feito para nós. Jesus ele foi instado em um determinado momento, qual é a principal lei do decálogo? Porque Moisés teve duas leis, as leis divinas, que são as leis morais, e as leis humanas. Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas. E em segundo, amar ao próximo como você mesmo. Aí estão todas as leis e os profetas. Então, não matarás, não adulterarás, não fazer... Está tudo contido nessas duas leis. Faz a criatura olhar as outras como olha a si mesmo. No momento em que fazemos uma beneficência, uma caridade espontânea, nós eliminamos barreira. A outra pessoa acaba olhando, né, para nós e nós para ela como se fosse uma pessoa só. A beneficência tem como ocupação tornar felizes os seus semelhantes. Quando você ajuda, quando você dá alguma coisa, já aconteceu comigo, com você, com nós. No Natal, por exemplo, quando a gente dá um presente, a gente proporciona a felicidade da pessoa que ganha aquele presente. E nós, pessoalmente, sentimos muito felizes por isso, né? Tá, a prática da beneficência. Você dá o pão desinteressadamente, não aquele pão solidário que você dá, está lá, ainda pega o celular, tira um selfie. É isso aqui eu tenho que colocar no meu grupo espírita para divulgar. Não é dessa forma. Aí a mão esquerda está observando o que a direita está fazendo. A prática deve ser destituída de qualquer pretexto de ganho. Leva-nos a socorrer o necessitado. Então a beneficência, levando-nos a socorrer o necessitado, nós evoluímos. E a evolução em todas as religiões está consubstanciada pela caridade. Voltamos ao que Paulo de Tarso disse, fora da caridade não há salvação. Liberta-nos do egoísmo, da indiferença e do remorso. Porque você já viu falar na salvação. A salvação dentro do Espiritismo, em primeiro lugar, você precisa arrepender. Depois do arrepender, há um processo expiatório, porque você sofre porque eu magoei a socorro. Aí eu arrependo, eu expio. Essa expiação é o sofrimento por ter magoado. Num terceiro instante, eu tenho que reparar. Eu tenho que reparar esse erro. Permite-nos auxiliar o próximo e a nós mesmos, né? A prática da beneficência. A gente auxilia o próximo, e quando auxilia o próximo, é mais. Eu cheguei aqui e disse a vocês inicialmente que eu sentia, era um prazer estar aqui. E é uma dádiva eu estar aqui, falar sobre o Evangelho de Jesus, e eu estou aprendendo. É uma oportunidade que eu tenho em repassar pouca, né, dá muita coisa que eu não sei. Torna os outros e a nós próprios mais felizes. Quem doa, quem faz caridade, ele está mais autoajudando. E, inclusive, há uma passagem que uma senhora de posses bastante extensa, né? Bastante grande, leva a filha e ela
veste de forma humilde, mas não dá o dinheiro para a filha, está no Evangelho. Dá. Ela pratica a caridade moral no momento em que conversa com os velhinhos, com as crianças, que dá banho, que cura a ferida, porque a mãe sentiu, e tendo bastante dinheiro, se desse para a filha, quem na verdade estava fazendo a caridade material era a mãe. Então, a filha pôde praticar a caridade moral. Nessas enchentes, nesses tsunamis, nessas chuvas, né? O que ocorre? Ocorre que muitas pessoas elevam o coração, colocam as mãos na massa e, de uma certa forma, pratica a ajuda, pratica a caridade. Caridade, né? Sintetiza todas as virtudes. Então, o bip. Antigamente tinha um aparelhozinho que a gente colocava no cinto, chamava bip, não tinha celular, e chegávamos em determinado local, esse bip, quando o chefe hierárquico, o superior hierárquico, queria falar com a gente, bip, 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 bip. A gente ia num telefone público, retornava. Bip é beneficência para com todos, levando para o campo da caridade, né? Beneficência para com todos, indulgência para com o próximo e perdão das ofensas. Todas as religiões relativas estavam consubstanciadas na caridade, né? Para a salvação propriamente dita. Conduzirá os povos à felicidade na vida terrena e na vida espiritual. Assim, pela mesma forma, a caridade no mundo espiritual não é só no mundo corpóreo, não só no mundo material. Certa feita, num dos estudos, um dos participantes disse: Décio, ao desencarnarmos, vamos ser melhores? Lá nada ocorre, não aumenta uma vírgula. Você, se for uma pessoa recalcitrante, uma pessoa ruim, uma pessoa de coração dura, você, no plano espiritual, você vai ser essa pessoa. Então, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. O que é isso, Décio? O plantio é opcional e a colheita é obrigatória. Ora, está nos evangelhos. Se você planta ventos, naturalmente nós colhemos tempestade. Então, muitas vezes você já foi em velório, quantas e quantas pessoas, muitas, né, até parentes, a pessoa descansou, agora vai estar nos braços de Cristo, muitas vezes até ele pode sofrer, porque quando há o desenlace do perispírito ao corpo, ele fica como se estivesse numa casa de vidro. Hoje eu tive um embate, eu tive uma cisão com a Mari a semana passada, mas se eu não externar para alguém que eu estou com raiva dela, ninguém fica. No mundo espiritual, isso não existe. É como se estivéssemos numa casa de vidro. Você, por exemplo, suicidou, você foi próximo a um vício, você fica sofrendo aquilo e, o pior, os outros espíritos, sobretudo aqueles do seu nível e do seu patamar e superior, está vendo aquele sofrimento e as coisas erradas que você fez no mundo material. Na prática de caridade encontramos, né? Você tem 2 pés, muitas vezes eu tenho 8, 9 pares de sapato, por que eu não dou? Quantas panelas eu não uso? Quanta roupa está lá? E por que eu não trago aqui para o centro? Né? Faço a doação. E a maioria, ou se não, quase todas as casas espíritas, elas repassam por um valor irrisório. Mas isso não é comercialização, não. É para a pessoa que está sendo ajudada não sentir humilhada até, né? Você praticar a caridade, você
é mais feliz. Você tem mais paz no coração, porque falamos que ajudar traz-nos felicidade, né, meus irmãos? O contentamento da alma. A alma, como Kardec disse, é o espírito encarnado. E o espírito é a alma fora do corpo. Quem criou a palavra espírito não foi Kardec. Kardec falou: quem está aí? Espírito. Está no livro dos Espíritos. Que é espírito? Ou quem é espírito? É a alma de vós que está encarnado. Quando sair da carne, será um espírito. Então, alma e o que está na reticidade, que permeia uma reencarnação e outra, está planejando adentrar-se novamente na carne, é o espírito. O remédio para todas as aflições é a caridade, é o fazer bem. Eu estou com uma depressão, eu estou sofrendo isso. Menino, vá no hospital, vá no bazar, ajude aqui. Tem uma série de áreas precisando de ajuda, e quando você ajuda, além de você ajudar outrem, o próximo, você está autoajudando, você está jogando para dentro de você esse remédio, né, que só a caridade ela proporciona. Ser indulgente com os parentes, com os amigos, com aquelas pessoas que são caras e, sobretudo, com as pessoas que você tem pequenas adversidades. É a indulgência, né? Beneficência, indulgência e perdão das ofensas, quando falávamos da caridade em sua plenitude, conforme Jesus ensinou. Perdoar as fraquezas alheias. Precisamos perdoar, porque se não perdoamos, temos uma mágoa. E já foi dito por um filósofo que mágoa, e quando você a tem, é você querer que a outra pessoa morra, tomando por si e per si o veneno. Então, a mágoa é tão forte, tão ruim, que Shakespeare disse que é você querer que a pessoa morra, você propriamente tomando veneno. Temos que estipar a mágoa. Até porque a própria ciência diz que a pessoa que não tem fé, a pessoa que, e já está provado cientificamente, a pessoa que tem mágoa, a pessoa que só deseja a coisa ruim, ela é mais doente. Nós já somos sabedores disso. Somos sabedores porque no momento que isso ocorre, nós magoamos, nós ferimos o perispírito. E o perispírito, ele forma o corpo em si, né? Então traz a doença corpórea. Respeitar os que não pensam como nós. Nós temos uma mania muito grande de querer mudar os outros. Nós não mudamos ninguém. Vamos aceitar aquela pessoa como ela é. Né? Tem até uma pequena parábola, mas eu não vou falar, vocês já viram, em função do nosso tempo. É a pessoa com um copo. Ao falar das pessoas relativamente aos estudos, não, eu não gosto da Mara, eu não gosto da Socorro, Dona Delma fala as coisas e o negócio não flui, aí eu vou sair do estudo. A pessoa chegou a falar: antes de você sair do estudo, eu gostaria que você, com esse copo d'água, desse uma volta no centro. A pessoa deu e ele disse: a água caiu? Não. Você sentiu menos água? Não. Então, na verdade, é porque você estava pensando e torceu-se para que essa água não caiu. Então, deixa o posicionamento da Dona Delma, da Socorro, da Mara, porque nós não mudamos ninguém, né, gente? Nós não mudamos. O esclarecimento de São Vicente de Paula. Ele diz e fala: não podeis a alma elevar-se às altas regiões espirituais, e altas regiões espirituais, isso é uma metáfora, né? Porque aqui é alto, aqui pode ser alto, nós estamos girando e a Terra gira, no próprio sentido de translação e rotação, então não tem alto e baixo, isso é metafórico.
senão pelo devotamento ao próximo. Você não atingirá os patamares maiores em termos evolutivos se você não ajudar, se você não fizer a caridade, se você não fizer o bem. E esse bem é como respirar, como andar, aquilo que nós colocamos no início, né? Desde que a mão esquerda não saiba o que a direita faz. É uma coisa espontânea e natural. E agora você recebe. Segundo São Vicente, você recebe a chave. Quando você pratica a caridade e faz o bem, você recebe a chave do mundo, da evolução. Você recebe tudo de bom. Por quê? Ao fazer a caridade, ao fazer o bem, ao fazer a coisa que você gostaria que fosse feita para você, é a base do Espiritismo, é a base de todas as religiões. Amo a doutrina espírita e amo cada um de vocês. Que Deus nos ajude e fiquei satisfeito e estava com saudade já, dona Adela. Muita luz, muita paz, um beijo em vossos corações. Tudo, mas tudo de bom mesmo. Tudo de bom.